Deus é bom demais. Aleluia! Estamos aqui mais esta vez, permissão do Senhor. Venha para cá ouvir a palavra. Tenha esperança em meio às aflições e tribulações, dificuldades que estamos passando aí. Você também está passando aí. Então venha comigo para receber essa palavra, mais um alento do Senhor Jesus. Mais um alento maravilhoso. Começando aqui pelos Salmos 39, do 6 ao 7. Versículos 6 e 7. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? Hein? A minha esperança está em Ti. A nossa esperança está no Deus Altíssimo. E nós temos que reconhecer a nossa fragilidade humana diante do Senhor. E reconhecer também o poder de proteção que Ele tem para todos nós, de nos livrar, de te livrar dessas aflições, dessas tribulações, dificuldades terríveis, não é? Que muitas vezes nós mesmos provocamos. Sim, aqui anterior a esse salmo aqui, anterior a esses versículos aqui, Davi fala: Senhor, proteja-me, Senhor, das minhas transgressões, proteja-me, Senhor, da minha língua, porque ele próprio estava causando aquela adversidade para a vida dele. Por isso que ele fala aqui, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Não é? Ele reconheceu a fragilidade humana diante do Senhor, mas também ele reconheceu que a nossa esperança, a tua esperança está no Senhor, o Todo-Poderoso. Então, continuando aí. E também aqui, em 1 Coríntios 15, 19, Paulo também reconhece a fragilidade dele diante do Senhor, mediante tantas coisas que aconteceu na vida dele, durante o ministério dele. Aqui em 1 Coríntios 15, 19, vamos lá. Se esperamos em Cristo só nesta vida, ele fala assim, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nessa vida, não é? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele reconhece aqui a fragilidade dele aqui diante do Senhor, mas também ele reconhece a gratidão que ele tem para com Deus, um Todo-Poderoso. E continuando aqui, você está passando por essas aflições, mas preste atenção, o Senhor te livra de todas elas, e é pela palavra. Estamos sempre passando por aflições, por dificuldades, tribulações, assim como Paulo também passou, Davi também passou, reconheceu também que era frágil, falho também demais. Paulo também reconhecendo aqui que é frágil, que é falho também demais, mas também ele reconhece a esperança que há em Cristo Jesus. Ele reconhece com gratidão tudo que o Senhor fez por ele e continuava fazendo, livrando de todas as aflições. Então preste atenção, o Senhor te livra de todas as aflições, de toda a tribulação, em meio às dificuldades. Ele fala, tenha esperança em mim, esperança no Deus Todo-Poderoso, a esperança que está em Cristo Jesus, que foi enviado por Deus a esta terra para nos dar a vida eterna, mas a todo aquele que crê no nome dele. Amém? Aqui em 2 Coríntios, vai caminhando por aí e você vai ver que o Senhor, vai verificar que o Senhor, o Todo-Poderoso, sempre está te guardando, sempre está te livrando, sempre está te protegendo, mesmo sendo você o causador de todas essas dificuldades através da palavra, da língua, né? Da palavra que sai da boca do homem, né? Que não procede de Deus,
aí causa todas essas dificuldades. Aqui em 2 Coríntios 1:10, não é? Paulo agradece ao Senhor por ele ter livrado ele da morte. Sim, porque está escrito assim, ele fala assim, o qual nos livrou de tão grande morte e livra ainda, no qual esperamos que também nos livrará ainda. Porque Paulo sofreu uma grande tribulação, uma grande aflição lá quando ele foi pregar na Ásia, que ele não obedeceu ao Espírito Santo do Senhor, que avisou 2 vezes a ele, Paulo, eu estou te impedindo de pregar a palavra na Ásia. Mas ele, com aquele ardor no coração de querer pregar a palavra, evangelizar, Paulo teimou e quase foi morto. Por isso que ele fala aqui, o qual nos livrou de grande morte. Livrou quem? Ele está falando nos livrou, porque era ele e os colaboradores dele estavam ali juntos. Prestando atenção aqui, quando uma pessoa desobedece ao Senhor, o Todo-Poderoso, não é? Aí atrai para si próprio aflições, dificuldades, tribulação, não é? E o que está em torno dele ali, ajudando a edificar a obra do Senhor, também sofre. Também sofre. Preste muita atenção nisso aí. Também sofre, passa por tribulação, passa por consequências terríveis. Então, prestando atenção em cada detalhe desses versículos aqui, quando Paulo expressa a gratidão dele pelos livramentos que o Senhor deu, apesar dele ter desobedecido ao Espírito do Senhor, ele agradece. Agradeça, dê glórias em tudo. Em tudo dê glórias a Deus. Nas dificuldades, nas aflições, nas tribulações, que é praticamente o mesmo significado. Mas eu vou te contar, hein? Aflição é tristeza geral mesmo. Então, Paulo atraiu essa tribulação para a vida dele e dos companheiros dele que estavam ali também evangelizando na Ásia, não é? Mas ele agradece ao Senhor pelo grande livramento e que ele fala assim, com convicção, que ainda nos livrará, continuar nos livrando. É assim que o Senhor faz com você. É assim que o Senhor faz comigo, conosco, quando nós estamos buscando a face dele, nos arrependendo do que fizemos, do que falamos, não é? Do que falamos, assim como Moisés, como Davi fala aqui. Na verdade, todo homem anda numa aparência vã, não é? Na verdade, em vão, se inquietam com tantas coisas. Eu quero ficar rico. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. É certo, Deus te dá os recursos, mas tenha paciência. Não atraia tribulação para a sua vida. Não atraia. Não faça isso. Então, continuando aqui, preste atenção em cada detalhe. Primeiro, você tem que reconhecer a nossa fragilidade, a sua fragilidade diante do Senhor. Assim como Paulo reconheceu aqui também, ele fala, Paulo tinha uma linguagem tremenda para especificar o que o homem estava sentindo naquela hora. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui, Davi também reconhece a fragilidade dele, mas Paulo reconhece, logo mais à frente, na segunda epístola aos Coríntios 1:10, ele reconhece que Deus continua a livrá-lo e vai livrar todos aqueles que estão em volta dele também. Vai livrar todos esses que estão aí no teu ministério te ajudando. Agora preste atenção, obedeça a palavra do Senhor, porque quando Paulo fala isso aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, ele está falando o seguinte, que nós temos que
reconhecer a nossa fragilidade, nós temos que conhecer a palavra de Deus para crescermos espiritualmente. É isso que ele está falando. Para você crescer espiritualmente, como você pode ter esse reconhecimento? Como você pode pedir a Deus para te livrar de todas as aflições se você não conhecer a palavra de Deus ali, gravar a palavra de Deus ali na tua vida? Então, número 2, você vai expressar a sua gratidão a Deus em meio a tanta tribulação, vai ter esperança, vai ter aquela esperança, aquela confiança no Senhor. Vai ter aquela confiança em Cristo, de que Ele te livrará de todas as adversidades, de todas as aflições. E terceiro, preste atenção em cada detalhe. A você que está enfrentando dificuldades, aflições, tribulação, não importa se foi causado por você mesmo, não importa, pode vir de fora também, atormentar a tua mente através de tantas coisas que estão acontecendo aí. Preste atenção, o Senhor te tira e te livra de todas estas tribulações. Tenha esperança. Ele fala, tenha esperança. Faça assim como Davi falou assim, agora, Senhor, o que espero eu? Aí ele reconhece, oh Deus maravilhoso, a minha esperança está em Ti. A tua esperança está no Deus Todo-Poderoso. Lembra quando Josafá foi atormentado por aquele povo que Deus tinha falado para ele deixar de lado, não guerrear contra aquele povo ali, mas aquele povo estava subindo para guerrear contra Josafá. O que Josafá fez? Josafá reconheceu a fragilidade dele ali também, reconheceu e pediu ao Senhor, Senhor, vamos orar aqui, chamou o povo para orar. Aí ele falou assim com o Senhor, Senhor, eu não tenho forças em mim, mas os meus olhos estão postos em Ti. A minha esperança está posta em Deus Todo-Poderoso. A tua esperança está no Deus Todo-Poderoso. Então, expresse a sua gratidão continuamente. Tenha esperança em meio às dificuldades, em meio às tribulações, não importa se foram causadas por você mesmo, se vier de fora, não importa, Deus te livra. Deus te livra. Vamos, continue aí e continue a orar. E aqui, prestando atenção, aqui em tudo, em todas as coisas, esses salmos também aqui, presta atenção. Salmo 34, maravilhoso. Oh, Deus poderoso. Salmo 34, 17 a 19. Vamos lá. Os justos, por isso que eu falo, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, agradeça a Ele, tenha gratidão, expresse a sua gratidão. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Que Deus maravilhoso é esse? Hein? Que Deus poderoso é esse? Então, continuando. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor é lindo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. E por que nós temos que continuar a orar sem cessar? A orar sem cessar. A você que está enfrentando dificuldades, aflições, tribulações. Todos nós estamos enfrentando. Mas você tenha aquela esperança viva em Cristo Jesus. Espere o que você não vê. Assim como Davi falou ali. Olha, o que espero eu, Senhor. Senhor, a minha esperança está em Ti. Fale assim aí. Você, fale aí.
você receba essa palavra. E aqui, nesta oração que Davi também fez, no versículo 12 do mesmo Salmos 39. Leia a Bíblia, grave a palavra para crescer espiritualmente. Reconhecer a fragilidade humana diante de Deus e reconhecer também o poder que Ele tem para te livrar de todas as aflições, não importa de onde tenha vindo. E aqui essa oração maravilhosa. Ore aí comigo, vamos. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a minha oração, Pai. E, Senhor, inclina os teus ouvidos, Pai, ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas. Não se cale, Senhor, perante as minhas lágrimas, Senhor. Eu sei que o Senhor nos livra de todas as aflições. Eu reconheço, Senhor, que somos tão limitados, mas o Senhor é poderoso para continuar a cumprir com as suas promessas, a cumprir com a sua fiel palavra. A tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Receba essa palavra. Você que está aí passando por estas aflições, tribulações, não importa se foram causadas por você mesmo, não importa de onde venham, importa é que você tem que ter a esperança no Deus Todo-Poderoso, porque em meio às dificuldades Ele te livra de todas as aflições. Inclina, Senhor, os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales, Senhor, perante as minhas lágrimas. Que Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal. E creia que o Senhor te protege e te guarda em todo o tempo. Amém? Oh, glória a Deus, é bom demais.